Saudações, irmãos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre um aspecto da guerra da Ucrânia. Um aspecto que eu não vi ninguém falar, nem youtuber, nem jornalista, não saiu na imprensa, e é uma preocupação que eu tenho referente ao pós-guerra. Mais especificamente, o que é que vai acontecer com as armas e a quantidade enorme de equipamento bélico que a Ucrânia utiliza hoje na guerra e o que vai acontecer depois que a guerra terminar. Para entender melhor essa preocupação, eu gostaria de falar um pouco sobre a União Soviética, o colapso da União Soviética e o que aconteceu depois dele. Como sabem, é, quando a União Soviética colapsou, alguns países que a compunham, especialmente os do leste europeu, eles experimentaram ali processos de independência que foram marcados por transições um tanto bagunçadas, um tanto anárquicas, onde não se sabia exatamente quem passava a mandar e quem assumia a autoridade política. Houve um vácuo de poder e uma enorme bagunça se seguiu por alguns meses. Nesse período, muitos generais e oficiais das Forças Armadas, outrora soviéticas, ficaram sem receber salários e perceberam então a oportunidade de desviar parte dos estoques de armas e munições que estavam sob o seu comando. Armada até os dentes para um conflito com os Estados Unidos que nunca aconteceu, a União Soviética guardava uma impressionante quantidade de material bélico, especialmente nos países fronteiriços da Europa, como a Ucrânia. Fuzis, munições, mísseis e até helicópteros de guerra foram desviados para traficantes de armas que as revenderam para grupos terroristas e senhores da guerra do continente africano. Mas não só. Muitos estados recorrem aos traficantes de armas porque não fossem eles, simplesmente não conseguiriam travar uma guerra de forma respeitável. Pense na dificuldade que é para um governo adquirir armas de maneira legal e toda a burocracia internacional necessária que exige explicações, permissões e que certamente irá limitar o seu acesso e quantidade caso você seja um país irresponsável do terceiro mundo. Além disso, existem problemas de natureza geopolítica, pois se você compra armas de maneira pública, o seu vizinho ficará com medo de você e fará o mesmo. Então, a fim de não desencadear uma corrida armamentista que os puxariam para um conflito, para uma crise, os Estados Unidos, a Europa, a China, a Rússia, muitas vezes se recusam a fornecer armas para qualquer um. Mas adquiri-las de forma escondida através de traficantes resolve esses problemas, esses obstáculos, agiliza muito as coisas, além de ser bem mais barato. A oferta de armas nunca cessa para o mercado negro internacional. Sempre há alguma guerra acontecendo no mundo e quando ela termina, restam toneladas de munições e armamentos que não retornam para os países produtores. Por exemplo, os Estados Unidos gastariam muito mais se recolhessem de volta todas as armas que forneceram aos mujahidins no Afeganistão, do que se simplesmente produzissem mais em suas fábricas. Então eles simplesmente as deixam lá. E é ingenuidade acreditar que todas essas armas permaneceram trancafiadas em algum estoque para sempre. Países, após décadas de conflito, estão destruídos socialmente, economicamente e institucionalmente. Muitos sofrem com sistemas politicamente fechados
e não dispõem de partidos de oposição e imprensa livres, necessários para fiscalizar e denunciar autoridades. Assim, não são tão eficientes em fiscalizar o acesso e armazenamento do seu material bélico, ou impedir que a casta de oficiais militares e autoridades políticas se corrompa. Se sabe, por exemplo, através da investigação do número de série e chassis, que as armas que hoje estão sendo usadas nos conflitos do Sahel são de procedência das Forças Armadas Líbias, porque Gaddafi cuidou para que seu estado fosse extremamente bem armado. Quando um estado assim colapsa, as armas se espalham. O que nos leva à Ucrânia. O que acontecerá com toda essa quantidade de armamentos que o Ocidente, Estados Unidos e Europa estão transferindo para lá após o fim da guerra? É claro que os ucranianos têm o direito de defender sua pátria da forma heróica que têm feito, mas não tem como pensar que, após o fim do conflito, com uma sociedade destruída de um país que já era reconhecido pela sua notória corrupção, uma grande quantidade desse material bélico será desviado por autoridades responsáveis. É quase inevitável. Com uma nação, devastada, podemos assistir à proliferação de máfias e até grupos terroristas muito bem armados que atuarão na Europa com sede na Ucrânia. Pode-se também repetir exatamente o que aconteceu após a dissolução da União Soviética na década de 90. Um desvio dessas armas para regiões do mundo que sofrem com guerras civis ou que estejam na iminência de uma. No fim, você percebe que o desencadear de qualquer guerra em qualquer lugar contribui muito para tornar o mundo inteiro um lugar mais perigoso para todos. É por isso que nós, população e governantes, precisam pensar bem antes de iniciar um conflito, porque o custo ele não se limita apenas ao conflito mais imediato no, nos países participantes, mas continuam após anos e décadas após esse conflito terminar, porque essas armas se espalham para outras regiões e sempre há aqueles que estão dispostos a comprá-las. Então esse é o pequeno vídeo que eu gostaria de fazer, um pequeno alerta para um tema que pode ser mais bem explorado, mas é apenas uma pequena preocupação que eu não vi até agora a imprensa citar. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, até a próxima e obrigado por assistir. Tchau.